gente e orgulho dos filhos teus. Brasil, és no teu berço dourado, o índio civilizado e abençoado por Deus. Brasil, gigante de um continente, és terra de toda a gente e orgulho dos filhos teus. O destino satisfaz liberdade, amor e paz no progresso em que te agitas. Torrão de viva beleza, de fartura, de riqueza e de mil coisas bonitas. E porque tu tens de tudo, porque te conservas mudo na tua modéstia imerso. Meu Brasil, eu que te amo, deste samba te proclamo, majestade do universo. Eu sou a estrada, vim te buscar. Não tenha medo, não interessa o porvir. De circo em circo, de bar em bar, o teu destino é chegar, divertir e partir. Eu sou a estrada e sou pra poucos. Todo andarilho é um anjo viajante, vagabundo, poeta e louco. Se entregue a estrada e siga adiante. Se você perder
a derradeira luta. A estrada pode ser a sua última esperança. Se você canta e ninguém te escuta, talvez pela estrada alguém entre em tua dança. Eu sou a estrada, venha comigo, levante a sua lona, leve seu picadeiro. Te espero num romance, num milagre ou um amigo. Tenho a cama certa para cada caminheiro. Eu sou a estrada, sou tua senhora. Confia em mim e deixe tudo pra trás. Se a vida é curta, o tempo devora. Fuja agora, aceite o que é fugaz. Se você morrer ao longo da estrada, não vai se arrepender. Viveu intensamente. Quem não sai de casa não vê nada. E na estrada todo dia é diferente. Se você perder a derradeira luta, a estrada pode ser a sua última esperança. Se você canta e ninguém te escuta, talvez pela estrada alguém entre em sua dança. Eu sou a estrada, venha comigo, levante a sua lona, leve seu picadeiro. Te espero num romance, num milagre ou um amigo. Tenha a cama certa para cada caminheiro. Eu sou a estrada. Quando eu estava em São Paulo, eu ia para o cemitério, escolhia aquela cova mais desprezada, mais abandonada, por algum motivo que os parentes faleceram, ou que os parentes não ligaram para aquela cova, e eu limpava toda e fazia uma coroa com aqueles papel crepom e colocava na cozinha, levantava a cozinha, se tivesse mato, alguma coisa suja, eu tirava tudo. E hoje eu estou aqui na região de Minas, e eu estou fazendo o mesmo com as capelinhas que eu acho abandonadas. Eu sempre estou limpando e quando é à noite, eu tenho a profissão de cantora, quando é à noite eu canto. Canto o lugar que eu for contratado, eu canto. Vários estilos que eu sei cantar, mas nunca vou deixar de cuidar daqueles que já se foram. Porque não sei se alguém sabe, mas a gente não acaba a vida aqui. A gente continua numa outra vida. Então a gente tem que dar valor de quem está aqui vivo e de quem já foi para um outro lugar, para um plano muito melhor, ou que seja um pior, mas a gente tenta tirar aquele espírito do pior, e também fazer uma oração para os que estão já num plano muito melhor. Tempo atrás, o povo usava essa capelinha quando falecia uma pessoa, acidentava uma pessoa no local, falecia alguém, então colocava uma capelinha e punha um santo só dentro. Daí, aquela pessoa, aquela família, aqueles amigos, tudo vinha ali fazer oração, era bem cuidada, era bem limpa.
Agora é o contrário. Agora põe um santo, mas depois um quebra um santo lá, vem e joga aqui. Que é bem jogar mesmo. Tá no chão, tá em tudo quanto é lugar. Outra vez abandona o santo tá cheio de terra, o santo tá tudo sujo, então ninguém limpa. Então eu acho que não é certo isso. Tá se transformando as capelinhas em lixeira. Outra coisa que acontece é os evangélicos, quando ele converte, eles é católico, mas ele converte a ser evangélico, então eles levam os santos e põem tudo nessa capelinha. O povo de Umbanda faz despacho dessas capelinhas, tudo isso acontece. Não é porque eles respeitam o santo, não. É porque eles têm medo. Medo de quebrar o santo e dar algum problema se eles jogar fora. Então eles têm medo, eles colocam num lugar onde está faltando com respeito daquela pessoa que faleceu. Porque ali está um santo e ali está o espírito presente de uma pessoa que faleceu. Devoção. Como é que nasce a devoção? A devoção nasce com o ser humano. Quando o Homo sapiens descobre que tem consciência. Nós somos os únicos seres da criação que temos consciência de ter consciência. E ao ter consciência, o homem se depara com o seu desamparo, com a perplexidade diante da grandeza da existência, e ele se depara com um mistério. Esse diálogo com o mistério, ele percebe que existe algo maior, mais grandioso, mais poderoso que ele. É aí que nasce a devoção. Dentro da devoção existe um aspecto muito importante, que é a nossa necessidade de experienciar, de experimentar, de sentir o gosto do sagrado, do divino. E isso evolui em todas as áreas do conhecimento e em todas as formas e expressões da criatividade humana. Surgem, então, a iconografia, ou seja, os santos, como aspectos do divino. Não que eles, de alguma maneira, substituam a devoção, a necessidade da experiência, mas eles permitem que nós projetemos neles os nossos anseios. No caso do cristianismo católico, os diferentes santos e santas, você é devoto mais ou menos daquele ou daquela, porque ele encarna um anseio muito profundo. Então você dialoga com ele. É um diálogo abstrato, um diálogo no terreno da transcendência. É uma comunhão abstrata. Eu já escolhi o figurino, já passei a base clara, né? Quase branca. A face neutra, uma tela em branco.
E nessa tela em branco é que, com a maquiagem, é o começo que a Dorothy já está aqui falando, vamos nessa. E esse momento da maquiagem é legal, porque é um desenho que em cima desse neutro, a entidade começa a aparecer. E a Dorothy sempre existiu, né? Desde a baianinha de 3 anos, eu acho que até o bebezinho que, mamãe, tô aqui. Eu tinha que chamar a atenção da minha mãe. Minha mãe era uma mãe deprimida, que tinha perdido o pai quando eu nasci. E essa Dorothy estava lá já, né, dizendo, ó, tô aqui. E assim foi, e assim tem sido, né? Minha vida toda. Só que ela se manifesta no sentido, ela sempre se manifestou, mas ela dá o nome, ela revela o nome no momento particular. Eu, aposentada, eu tinha um sonho, uma fantasia de que eu ia viver da night. E aí, os meus amigos me apresentam um universo bem legal, que é o universo das burlescas, do novo burlesco, dos burlesques. E aí nós vamos no primeiro show burlesco, desse novo burlesco, e lá estou eu, montada, um figurino, uma maquiagem para um momento burlesco. E aí um deles pergunta, quem está aí? E aí ela imediatamente diz, Dorothy Boom. Então foi a revelação do nome dessa... Ela é mais do que uma persona, eu acho, Dorothy. Eu acho que ela é como uma essência de Regina Miller, né? Essa andarilha, ela é inspirada, ou ela é o espírito, eu posso até dizer, da Gilda de Campinas. Quando eu era criança, eu morava em Americana e a gente vinha fazer compras em Campinas. E na esquina, eu acho que era a esquina da Glicério, era uma esquina, eu lembro que era uma esquina, que eu via essa mulher. Gente, eu ficava fascinada, porque ela usava luvas, chapéu, às vezes tinha umas faixas de bis. Eu devia ter 4, 5 anos. E era uma coisa que se falava também na minha casa. Ah, Gilda de Campinas, nós vimos a Gilda. Porque ela era uma personagem da cidade, ela era muito conhecida. Para ela não era personagem, né? Porque ela se considerava uma atriz que saía da tela, porque ela vivia no cinema. Depois que eu soube dessa história toda, né? Na minha infância era só aquela mulher da calçada das ruas de Campinas. Essa Gilda de Campinas, ela vai se manifestar uns tempos depois, né? Porque aquilo que eu via trazia para mim, assim, de uma identificação, né? Já era identificação, já era a Dorothy Boom, falava, né, que fazia assim, aquela lá sou eu.
Eu era muito jovem, tão jovem, que não tinha mais de 12 anos de idade, quando eu conheci a Gilda através de um homem que se dizia companheiro dela. Eu não sei se era marido dela, ele era dono de uma banca de revista, ao lado do prédio em que eu tinha aulas particulares com a dona Yolanda Belo-Homem. Foi quando eu vi pela primeira vez a Gilda e eu fiquei impressionado em vê-la. Aí eu fiquei sabendo da história da Gilda, a história maravilhosa, aquele episódio extraordinário, aquele dia em que ela entra no cinema, num momento de crise existencial, ela que tinha um relacionamento tumultuado com esse cidadão, ela entra no cinema e assiste na matinê o filme Gilda, com a estupenda Rita Hayworth, a mulher que faz o maior striptease da história do cinema, tirando somente uma luva. Então, não só eu fiquei fascinado pelo striptease de Gilda, mas a própria Jovina, a Jovina que se tornaria Gilda, que encarnaria a Gilda para o resto da vida, que sairia dessa matinê dando autógrafos e assinando Gilda, deixando de ser Jovina para sempre. E eu conheço bem a Gilda, da Jovina eu não sei quase nada. E daí para frente eu fiquei ligado na Gilda para sempre, para sempre. Hoje eu sou um octogenário e estou aqui falando sobre a Gilda e estou encantado por ela como desde o primeiro dia. Eu sempre achei a Gilda uma das mulheres mais poéticas que existiu no mundo. Antes de tudo, o conteúdo poético da Gilda é maior do que de qualquer personagem popular que eu tenha conhecido ou ouvido falar. Meu nome é Jovina Gilda de Oliveira. Meu nome é Jovina, mas o segundo é de Gilda, de Firmes, porque eu fiz o filme de Gilda, né? E eu não saio mais esse nome de Gilda de mim porque ficou gravado na história. A minha história é um romance. Olha, quantos anos que eu fui filmada com Francisco Ávila, com Grifol, Kenny Pobre, Clark Glebe. Tudo quanto é artista filmaram eu. Eu fiz mais de 500 filmes. Quando eu ganhei essa casa, fui filmada. Deu mais de 500 milhões de jornais. E só eles ganham dinheiro com a minha vida, eu não ganho nada. Só coitadinha, eu pobrezinha. Eu conheci a Gilda na minha infância, mas eu não sei nem dizer que idade eu tinha, porque parece que ela é uma pessoa presente, foi presente na minha vida desde lá de trás, né? E a conheci na rua. Ela andava pelas ruas, já vestida e no personagem da Gilda, né? Gostava de cantar. Tem uma situação, uma cena que é bem marcante para mim, que é ela no estribo do bonde, cantando, e devidamente paramentada, vestida como a atriz Rita Hayworth, né? Bonequita linda, de cabelo de ouro, olho citador, ai do meu filho. Ok. E eu fiquei muito impressionado com o fato de que como o cinema poderia interferir na personalidade. Que força que o cinema teve para despertar nessa pessoa, nessa mulher, um personagem que ela se identificou, a tal ponto de ela assumir
no cotidiano que era aquilo. Embora talvez ela nem soubesse exatamente a profundidade disso, mas isso não tem muita importância. Eu acho que o que teve para mim a importância foi o fato de ela se entregar dessa forma e a sociedade, a comunidade onde ela vivia, aceitar isso. E ela, de certa forma, viver disso, porque ela tinha acesso à comida, que as pessoas ajudavam, a casa onde ela morou, que foi aonde eu filmei, era uma casa de um conjunto habitacional popular que um político deu para ela, e deu na condição de ajudar uma pessoa popular, uma figura popular importante para a cidade. E ela tinha acesso também aos cinemas, né? Ela podia entrar e sair a hora que bem entendesse, assistir o filme que ela bem entendesse, e não pagava por isso, né? E era sempre bem-vinda. Deus gosta do que é bom, da dignidade, do amor, do carinho, da felicidade. Ok, very well. Ai, Dudu. Ai, Dudu. Ok, bye. Good morning. Good afternoon, boa tarde. Ok. Dona você me ama? I love you, eu te amo. Ok. Outro episódio muito interessante também foi quando a Carmen Silvia Ramasco veio desfilar em Campinas em carro aberto, como Miss Brasil. Nós fomos com a Gilda também. E a Gilda chegou lá e gritava para ela: horrorosa, feia, você não é Miss Brasil coisa nenhuma, Miss Brasil sou eu. Sabe? E a Gilda acabou apresentando um espetáculo mais fulgurante, talvez, do que a própria Carmen Silva. Eu gosto muito da Carmen, mas a Gilda estava deslumbrante esse dia. Quando eu resolvi que o cinema também seria um objetivo da minha vida, a primeira coisa que eu me lembrei foi da Gilda. Pela entrega, pela identificação no nível mais profundo de algum tipo de objetivo de vida, né? E eu achei que seria interessante começar fazendo um filme homenageando a Gilda. Vendo um dia a Gilda na rua, pedi a ela o endereço e marquei uma data para ir filmá-la. Fui na casinha dela, ela me reconheceu e já foi dizer: não, entra, como é que você quer fazer o filme? Com muita naturalidade. Não precisei explicar muito quem eu era, e nem o filme que eu queria fazer, nem as minhas intenções. Ela simplesmente: como é que você quer que faça? A minha resposta de bate-pronto foi: bom, eu vim filmar a Gilda. Ela falou: então eu vou me vestir. Viemos para a cidade. Ela quis ser filmada entrando no cinema e não pagando, né? E posteriormente ela queria cantar. Queria cantar como ela cantava, na calçada, só que ela propôs fazer isso na porta do cinema, na frente do cinema, que passava um western, cuja tradução do título em português é Meu Nome é Ninguém. E havia uma faixa enorme com esse nome na fachada do cinema. Eu achei interessante a gente fazer ali e poder registrar ela, Gilda, junto a esse nome do filme, né? Meu Nome é Ninguém. E vamos dizer que dava um fecho nessa história toda. Dava um fecho porque, na verdade, ela era uma espécie também de ninguém, mas um ninguém especial. Um ninguém que se diferenciava de todos os outros ninguéms que estavam ali passando na rua. Por quê? Porque ela era a Gilda.
a famosa Gilda. Tanto a famosa Gilda do filme, quanto a famosa Gilda de Campinas. Amado meu, infinitamente amado meu, no beijo ardente, nos olhos teus, você meu amor, eu sou tudo tua, I love you, kiss me, kiss, I love you. Era uma estrela, a Gilda era uma estrela das ruas. Os dias, os carnavais não tinham sentido sem a Gilda. Eu cheguei a preparar carro alegórico para a Gilda desfilar no carnaval aqui em Campinas, na escola de samba Voz do Morro. Naquele tempo em que Campinas tinha, de fato, carnaval, em que o carnaval de Campinas era o melhor carnaval do estado de São Paulo. E a Gilda, ela subia no carro alegórico, com a faixa dela, Miss Brasil, rainha de todos os carnavais, e de todos os sorrisos e de todos os prazeres. A Gilda é, antes de tudo, uma mulher multifacetada, com 1000 aspectos. A Gilda sorria, a Gilda chorava, a Gilda cantava, a Gilda se enfurecia, e em todos os momentos a Gilda era fascinante, sempre fascinante. Eu não posso esquecer da Gilda, porque se eu esquecer da Gilda, eu estou esquecendo um pouco de mim também. Uma coisa que eu sempre digo é que, através do tempo, eu mantive a memória da Gilda viva, por isso eu sou o guardião da memória da Gilda. Outro aspecto da devoção que é muito interessante e que nos faz refletir sobre a linha tênue, tão delicada, entre a extrema lucidez e a loucura. Se você raciocinar, toda razão tem um pouco de loucura e toda loucura tem um pouco de razão. Será que a gente não define como loucura alguma coisa que a gente não sabe explicar? A gente costuma dizer assim, nossa, fulano é louco. Por quê? Porque fulano saiu da caixinha. Ele ousou romper as grades da prisão do chamado racional. Ele não teve medo de dar um salto no escuro, né? Em direção ao mágico. Existe um processo que chama-se transidentificação. É quando você transcende a sua personalidade e se funde na personalidade de alguém. Esse processo de transidentificação é como se você entrasse na sopa quântica das possibilidades e de repente pensasse uma, porque você admira. O prefixo ad quer dizer de dentro. Admirar. Olhar de dentro para fora. Essa admiração, às vezes, ela chega a um nível
tal de devotamento, que é diferente de devoção, mas é uma ramificação, que você torna-se aquela criatura. Por mais que você não pareça com ela, mas você se sente ela, age segundo aquilo que você acha que ela agiria. Sente de acordo com a sua imaginação, de acordo com os sentimentos dela. Ou seja, você se transidentifica e mergulha de cabeça na vida do outro. Não é devoção. É um devotamento extremo, somado a uma admiração profunda. Love me forever and let forever begin tonight. Amado mio, when we're together, I don't care whether it's wrong or right. That brought on the Frisco quakes. You can put the blame on me. Não aguento mais. Chega. Chegou, chegou.
voltando no tempo, acho que quando eu tinha 6 anos, eu tive uma crise um dia, tava com medo, tava na casa da minha avó morando lá, não conseguia dormir e tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com uma vela na frente. Daí a vela oscilava em função do vento e a sombra da santa na parede também oscilava, eu criança, sei lá, tava com medo. E aí eu falei pra minha tia, ela falou, faz oração. Eu gastei o latim, na verdade nessa época eu ainda não sabia latim, mas por assim dizer. E Deus não apareceu, não mandou nenhum enviado. E aí em algum momento eu pensei, será que Deus não existe? E quando eu pensei isso eu senti uma espécie de creque, como se tivesse alguma coisa quebrada dentro de mim, mas eu não interpreto isso como uma questão mágica ou energética, eu acho que era esse rompimento, porque pro meu redor Deus era absoluto, né? As pessoas, a maioria cristãos, sejam católicos ou até umbandistas cristãos, né? Porque isso era muito comum. E depois disso eu dormi. E no dia seguinte eu perguntei pro meu tio, né, que ele estudava bastante e parecia que para ele dava para perguntar, tio, existe gente que não acredita em Deus? Ele falou, sim, os ateus. Aí eu pensei, bom, não é uma aberração absurda eu, de repente, talvez não acreditar em Deus. E aí sentada na escada do bar da minha avó, a casa era no alto e o bar era embaixo, então tinha uma escada que levava pro bar, eu estava sentada no alto assim, e eu pensei, não dessa maneira como eu estou falando agora, porque eu era criança, então não tinha essa formulação, que o Estado, a religião e a moral eram arbitrariedades, mentiras, não porque elas não existem, porque o código está dado, e ele existe na medida em que existe o comportamento, mas não é uma verdade universal. E aí quando eu me liguei disso, eu pensei, eu acho que eu vou ter que ficar quieto um tempo, porque provavelmente, sei lá, se eu falar sobre isso, eu ia estar uma semana sendo benzida, na outra talvez um psicólogo, e eu não queria enfrentar isso. Foi bem libertador, foi angustiante e libertador ao mesmo tempo. E aí tinha essa questão do masculino e do feminino, né? E do machismo, e das mulheres que eu via quando era criança. Eu olhava para as mulheres, elas estavam sempre lavando roupa, fazendo um monte de coisa, e os homens, quando estavam em casa, estavam sentados na frente da televisão esperando as coisas ficarem prontas. E eu olhava para aquilo, eu não queria nem ser homem e nem mulher, porque aqueles parâmetros eles me angustiavam. Eu queria ser outra coisa quando eu era criança. E aí junta com essa coisa da religião e de ter desconstruído a ideia de Deus nesse momento da infância, e aí já adulta, depois de um tempo, eu fiquei imaginando é uma abstração, é uma ironia, né? Minha Sagrada Trindade, o cu filosófico. Por que que o cu está no ápice da Trindade? Porque ele não está ligado a essa coisa de gênero, né? Todos os gêneros, a priori, têm um cu. E aí eu brinco quando eu estou contando isso que quem tem cu tem medo, que assim, vamos refletir o que é viver e o que dá para fazer. E aí tem o pau dogmático, dogma por causa do patriarcado, religião patriarcal, e questionável, e questionável não porque seja questionável, né? Porque tem essa dogma, a priori não se questiona. E a buceta mística. E aí eu dividi o pau em pau dogmático e a buceta em buceta mística, porque não que isso seja uma verdade absoluta, mas há uma premissa dessa questão da sensibilidade da mulher e um certo misticismo. E esses dois opostos, por assim dizer, eles não me agradam, eles não me completam. Então eu decidi que o ápice da minha trindade, o ápice da minha santa trindade é ser o cu.
Eu vou preparar um absinto. Uso o torrão de açúcar. Coloco o absinto. Acende. Deixa queimar um pouco. Jogo o torrão dentro. E eu tô preparando esse drink para Regina Maravilhosa Miller. Existem trocentos conceitos de performance. Eu vou falar da minha escola, da minha teoria, do meu escopo, né, teórico. Enfim, em todas as acepções e linhas, né? Artes plásticas, teatro, circo, até a performance técnica, né? É performance. A performance não tem onde chegar, né? Onde que é performance? Onde quer chegar? Não, ela não quer chegar, ela só quer sair. Performar é uma palavra para mim que ela extrapola a questão artística da performance, entendida como arte nas suas várias formas, e ela passa para mim sempre, eu volto nessa questão, por uma questão ontológica, o que é ser no mundo e se comunicar. E o que me interessa é uma espécie de brincadeira, não no sentido de ser banal ou descompromissado, mas uma espécie de fluidez, o play. É jogar, é brincar. Não tem uma hora que é processo, né? Por isso que eu não vejo diferença entre... E tudo que você está falando, tá falando do que eu faço, igualzinho, isso mesmo, é exatamente o que você está falando. É processo. Não tem, porque uma parte do ícone, a outra é sobre o ser, uma é ontológica, a outra é teatral. Não importa. O ponto em comum que a gente faz performance, o que é performance para nós, é processo lúdico. Isso eu estou falando usando conceito. Agora eu posso falar por mim. Que é isso que me interessa. Eu gosto do momento em que o saber constituído, ele meio que fica suspenso e vem a pulsão do ser mesmo, que se mistura, e aí não tem muito... Por isso que entrar nesse processo de incorporação traz esse estado, né? Que é o que o Shackleton chama de estado subjuntivo. Você entra num... É uma coisa fisiológica, inclusive, que os xamãs da Surini falam que é uma coisa que entra. É uma substância. A gente traduz por substância, mas difícil traduzir o que é isso, o que é esse elemento. Na língua chama Ka'a, que os espíritos, os seres de outros planos, estabelecem o contato, que é físico, é corpo, esse corpo que é o trânsito das religiões, né? Em algum momento você sentiu medo? Pensou duas vezes antes de fazer alguma performance, alguma coisa que veio como pulsão e vontade de executar, mas de repente você se viu deliberando se era melhor sim ou não, por alguma razão? Nunca. Tinha que fazer. Era uma coisa assim, porque você tem que... É um desafio, você tem que fazer. Você tem que fazer, não tem discussão, não tem...
Señor, te pido poder vivir en paz. Misericordia, creo en ti, oh Señor, de amor y verdad para mí. Dios mío, ten piedad. Creo en ti, oh Señor, de amor y verdad para mí. Dios mío, ten piedad. A gente estava pensando sobre esse momento que o corpo, que a gente chama de incorporação, que êxtase, estado subjuntivo, enfim, que é esse momento que você está em outro plano, né? É ontológico, existencial, é até fisiológico, enfim, é uma transformação mesmo, né? Do corpo. E você entra nesse estado do brilho nos olhos, né? Não é porque é a relação com o público só, mas é esse momento que você sabe que a sua figura, né, que é o seu eu, que você construiu, que você montou, que você criou, que incorpora você mesma. Você constrói aquela imagem, e aí, bom, cada um com o seu processo, né? O de Carmen era de um refinamento, né? de uma sabedoria estética. Ela era uma artista, ela não era uma atriz, uma cantora, ela era uma artista completa, né? Artista performática, bom, isso para resumir tudo, né? Mas a arte corporal dela, ela trabalhava, né? Trabalhava movimento, gesto. Gente, o que é dançar em cima de tamanco? Dessa altura! O corset, né? A coisa de espremer a cintura. É uma coisa de... Né, esse corpo que leva, assim, é um sofrimento mesmo, né? Meu amor, é uma coisa... É um sacrifício mesmo. É um corpo que se oferece ao sacrifício. Você acha que essas Santa Teresinhas, essas Santa Ritas de Cássia, que se furam, que se espinham, que... Meu amor, elas estão na glória, né? Gente, o que é essa Verônica nessa dramaturgia litúrgica católica? Bom, primeiro que realmente é um luxo, né? É um luxo. As imagens que se tem da Verônica em procissão, toda de preto, né? O mistério, né? O personagem feminino de mistério, né? E ela tem o poder, ela atravessa ali a turba enlouquecida e com um tecido maravilhoso de linho, né?
enxuga o rosto de Cristo Tira um print. e tira o print. E é uma imagem. Ela confecciona, né? E ela obtém a imagem do personagem principal. Ou seja, é o resumo, que é uma, né, dessa ópera, né? Que é uma ópera, é um desfile desses de arte de rua, né? Com enredo, né? É o drama, né? O drama, a tal da dramaturgia litúrgica que a gente está falando, né? E no desenvolvimento dessa dramaturgia, com todos os diferentes... Porque tem uma poderosa irmã Nossa Senhora, tem uma poderosa irmã Madalena, tem um poderoso de São João, meu bem, ali ninguém é fraco. Aí aparece uma Verônica que a gente só ouve falar dela nesse momento. Era um grupo de performers incrível, né? Incrível, mas os outros eram puta cacife, tudo na Bíblia, tudo mencionado, tudo com... Verônica aparece nesse momento. Ó vós todos que passais pelos caminhos, parai e vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. Parai e vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. Parai e vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. Vós todos que passais pelos caminhos, parai e vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. Parai e vede se existe dor tão grande quanto a minha dor. Oh,
Com vocês, Regina Muller, ou Dorothy Boom. Tem cheiro de moto, tem gosto de coco e tem samba nas ruas, tem balangana. Tem a pele morena e o corpo febril dentro do peito, agora pro Brasil. Não tem São Paulo, não tem o Pará. Tomei chimarrão e comi batata, eu sou brasileira. Meu todo revela que a minha bandeira é verde e amarela. Quem tem São Paulo, quem tem no Pará. Tomei chimarrão, comi batata, eu sou brasileira. Meu todo revela que a minha bandeira é verde e amarela. Ela diz que tem, tem cheiro de moto, tem gosto de coco e tem samba nas veias, tem balangana. Ela diz que tem, tem a pele morena e o corpo febril dentro do peito do Brasil. E eu digo que tenho milonga, que tenho no corpo um cheiro de samba. Eu quero ver no moreno pagueiro, que seja do samba bom brasileiro. Eu digo que tenho milonga, que tenho no corpo um cheiro de samba. Só conta pra mim o moreno pagueiro, que seja do samba bom brasileiro. Um aspecto devocional interessante é a experiência do núcleo do ser, é um encontro profundo, inesperado muitas vezes, da personalidade com o self, como dizia Jung, com o eu superior dos orientais. O que é isso? De onde vem isso? O que é que provoca isso? Não se sabe. É uma epifania. Tem gosto de coco e tem samba nas veias, tem balangana. Tem a pele morena e o corpo febril dentro do peito do Brasil. Cantei em São Paulo, cantei no Pará. Tomei chimarrão e comi batata. Eu sou brasileira, meu povo revela que a minha bandeira é verde e amarela. Eu digo que tenho uma obra, que tenho no corpo um cheiro de samba. Só falta pra mim um moreno pagueiro, que seja do samba bom brasileiro. Regina maravilhosa! É uma honra para nós tê-la conosco! Gente, se alguém chegar aos 70, metade mesmo lá dessa mulher me chama. No auge dos Zezé Croquettes, a gente fazendo o maior sucesso, pintou um bando de mulheres atrás da gente, alucinadas, querendo curtir com a gente, querendo namorar, querendo seguir, e muito mais vorazes até do que os próprios homens, né? Porque os homens a gente gostava. E nesse envolvimento nasceu as Zezé Croquetas, um grupo de mulheres tentando repetir o nosso sucesso. E aí o espetáculo virou cult, e aquelas mulheres em São Paulo, morando na casa da gente, virou a sensação de São Paulo, né? Os homens todos queriam passar na porta da casa e ver aquela casa que tinha 23 mulheres. Mas nisso, elas, por serem mulheres, elas enlouqueceram muito mais do que a gente. Então elas não queriam saber de lavar roupa, de limpar casa, de limpar banheiro. Elas destruíram banheiro, destruíram lavanderia, botaram fogo Foi assim, degradação total. Quando elas saíram, elas deixaram a casa arrasada. E saíram cada uma pelo mundo, né? E entre elas a Regina, essa mulher fantástica que tantas coisas fez, né, como artista, como pesquisadora, antropóloga, né, e todo o trabalho dela com os índios, e virou uma das pessoas mais especializadas para falar sobre os Zezé Croquettes. Ela mantém o espírito de Zezé, parece até hoje, ela soube incorporar dentro da filosofia de vida dela, dentro da vida acadêmica e dentro do trabalho artístico dela,
ela consegue fazer tudo isso de uma maneira leve, descontraída, bonita, para cima. Então viva esse espírito de Regina, que permanece, que é dela, mas que também tem um pouco do mundo de Zi.